Exportação de dados. Quando a gente vai falar de exportação de dados, a gente já comentou aqui do processo de importação lá usando arquivos, o Marcelo carregou um arquivo de exemplo, a gente tem o mesmo processo para exportação de dados. Então, por exemplo, se eu tenho informações que eu cadastro e informações específicas que eu acabo preenchendo com o YouMove dentro de um cadastro, eu poderia daqui a pouco fazer uma exportação de um cadastro de locais, de itens ou coisa parecida, de informações que eu acabei preenchendo extras no YouMove, para poder levá-las de volta para um outro sistema, ou para você fazer backup mesmo dos dados do YouMove, se você tem total autonomia para fazer isso, né? Como é que a YouMove faz backup e tal? A gente tem todo o backup, a plataforma tem alta disponibilidade, mas você tem a gestão dos seus dados também, de quando você quiser poder fazer a exportação desses cadastros e das informações que são coletadas em campo dos históricos. Você pode também chegar lá mensalmente e fazer uma exportação de todos os dados que foram coletados no último mês e poder guardar isso dentro da sua estrutura, né, para que você possa usar quando bem entender, independente da política de retenção que a plataforma estiver operando. Então, você tem acesso a essas informações aí. Então, vamos lá. A gente tem a coisa da importação dos arquivos usando esse modelo CSV, que é os arquivos, né? Então, seja numa carga e descarga, né, a exportação manual, ou utilizando a estrutura de FTP, por exemplo, para fazer. A gente tem as APIs para trabalhar, então, tanto para consultar informações, como para também inserir informações. E também tem uma questão aqui na parte de exportação de dados, que faz sentido comentar, que é o conceito do callback, que é o seguinte: quando a gente cria uma tarefa de forma programática, eu consigo fazer uma configuração lá dizendo, quando esta tarefa retornar de campo, me chama neste endereço aqui, numa determinada URL, né, um endereço de internet, que vai servir, se você estiver montando um serviço integrado para fazer esse trabalho de ida e volta do YouMove, ao invés de você ficar perguntando para o YouMove toda hora se tem coisa nova lá, né, em programação, o YouMove lhe avisa quando tem, chegou uma atividade agora, processa ela aí, chegou outra, processa aí, chegou outra, processa aí. E aí você tem essa possibilidade de ser avisado pela plataforma, então esse é o conceito do callback. Então, uma chamada, quando você cria tarefa, lá você tem como informar essa relação, e basicamente o que a gente faz é fazer essa chamada para esse serviço que você configurou, dizendo, chegou a tarefa com esse identificador específico, e aí você pode ir lá e fazer a chamada para o YouMove, dizendo, ok, me dá as informações dessa tarefa aí que chegou, e aí você segue no seu processamento. Então fica muito mais pontual, por exemplo, fazer isso. Sobre a coisa das APIs de consulta, eu só fiz um exemplo aqui, por exemplo, pegando os locais que nós tínhamos ali cadastrados, né? E aí eu fui lá no identificador que eu tinha para Praça Carlos Simão, né, que é a Praça da Encol aqui em Porto Alegre, e eu fiz uma consulta para esse ambiente YouMove que a gente está usando aqui para demonstrar para vocês, né, pelo identificador que eu tinha ali desse campo, que é aquele número que aparece lá em cima, que foi gerado pelo YouMove, né, e aí tendo a minha chave de API, eu consigo consultar essa informação. Então, cada ambiente YouMove tem uma chave de API que pode ser renovada quando você precisar. Então, trocamos a integração do sistema para um outro sistema, gera uma nova chave de API, pega um número novo lá e uso para fazer essa integração, por exemplo, né? Não, se você já está integrado no sistema, não aperte o botão para gerar uma nova identificador, que você vai quebrar a sua integração, né? Então, são cuidados ali que a gente tem que ter quando está modelando esse processo de integração. Mas aqui é um caso, eu consigo a mesma informação que eu tenho disponível na tela de cadastro do YouMove Me Center, lá dentro do contexto de locais, eu também tenho através de uma chamada de API. Ali, por exemplo, tem um campo ali, o Geo Coordinate, eu tenho ali a informação da latitude e longitude deste local, né, que foi que ele foi pego. Eu cadastrei o local, ele foi lá e gerou, né, essa localização ali, e depois eu posso utilizar dentro dos contextos de tarefas, né, que a gente tem aí para trabalhar. Então, é importante, e tem o DBView também, que é a integração via banco de dados. A gente fez um treinamento já sobre o DBView, existe um vídeo gravado desse treinamento, quem quiser ter acesso a ele, só pedir, né? Eu não sei dizer agora se ele já está publicado, se não tiver, provavelmente nas próximas semanas você vai ter recebendo esse acesso para poder trabalhar em cima dessa playlist, mas tendo essa demanda, faz contato com a gente consegue passar o vídeo, né, desse treinamento que a gente fez, que é uma das formas de eu poder fazer uma consulta de banco de dados, e aí vai envolver um grau, um interesse, um conhecimento de programação mais específico, mas eu tenho as informações praticamente ali, chegou no YouMove,
em até 15 segundos ela vai estar disponível para consulta nessa estrutura do DBView, que hoje é o tempo ali que a gente tem de delay para utilizar. E essa estrutura ela pode ser utilizada, por exemplo, se a sua empresa quer ter um BI, construir uma ferramenta, né, de inteligência de dados e tal, e você pode, inclusive, trazer esse banco de dados só com os seus dados para dentro da sua empresa e manter uma sincronia desses dados com o YouMove, conforme é atualizado lá, ele é levado para dentro da sua estrutura, né, tem um túnel de comunicação segura aí que é montado, e você consegue ter acesso a essas informações. Então, são as 3 formas que a gente tem de integração da plataforma, então os arquivos, né, CSV, através dos modelos de exportação, você configura o jeito que você quer exportar os arquivos, quero esse campo, depois esse outro, e você consegue ir modelando isso para poder fazer esse processo acontecer. As APIs de consulta, né, onde eu posso buscar um item, eu posso buscar por lote. Também a questão do callback, eu acho que faz muito sentido para você ser avisado pela eMove-me que chegou uma tarefa aqui, pode sincronizar, e também o DBView, que acaba sendo essa forma de acesso via banco de dados, que também é relevante.